como é bom estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a professora Leiliane, acho que vocês já até decoraram meu nome, não é? Estamos trabalhando juntos o componente curricular de matemática e agora estamos trabalhando aqui com o nosso objeto de conhecimento, quem lembra? Grandezas e medidas. Na aula passada, nós aprendemos sobre os tipos de medidas que nós usamos no nosso dia a dia. E nós trabalhamos também com a medida de comprimento. Lembram? A gente viu que medir comprimentos, né, é medir o tamanho das coisas. E que para medir comprimentos, nós utilizamos o metro, o centímetro, o milímetro e o quilômetro. Lembram disso? O quilômetro nós usamos para medir grandes distâncias. O metro, centímetros e o milímetro para medir coisas menores, ok? E nessa aula de hoje nós vamos ver mais dois tipos de medida, que são as medidas de massa e as medidas de capacidade. Vamos começar falando sobre medida de massa. Medir massa, o que é isso? É o famoso peso. Quando alguém pergunta para você assim, quanto você pesa? Você vai lembrar de quê? Da balança, né? Nós usamos a balança para medir. Peso é um nome que a gente usa para medir massas. Não é o correto, mas é o usual. Então, a gente sempre usa o peso. O correto é dizer medir a massa, né? A quantidade de massa de algo. Que a gente usa para medir o corpo, né? A quantidade de quilos do nosso corpo e para medir coisas do nosso dia a dia que você vai ver aqui hoje. E o objeto de medida que nós usamos para medir massa é a balança, o instrumento de medida. Na medida de massa, nós temos o quilograma, que é mais conhecido por vocês por quilo, né? Nós temos o grama. Opa, peraí, o grama? Não seria a grama? Ai, tal coisa pesa tantas gramas. Não, a gente fala assim porque a gente fala errado, sabia? O correto é dizer, são tantos gramas, 5 gramas, 7 gramas, mas é o grama. A grama feminino é a grama, o matinho que nasce nos lugares, no chão. Aquilo ali é a grama. Agora, na unidade de medida, a gente fala o grama. Nós usamos também para medir, além do quilograma e do grama, nós usamos a tonelada para medir coisas bem grandes. Acompanha aí na sua telinha. Medidas de massa. Quando precisamos medir o peso das coisas, usamos as medidas de massa. O instrumento utilizado para medir massas é a balança. Nas medidas de massa, temos o quilograma, que é representado pela letrinha KG, o grama, que é representado pela letra G, o miligrama, que é representado pelo MG, e a tonelada, que é representado pela letrinha T. O quilograma pode ser usado para medir a massa de uma pessoa, por exemplo. Podemos usar o grama para medir a massa de livro pequeno. Com o miligrama, podemos medir a massa de uma abelha, por exemplo. E a tonelada é para medidas maiores, como, por exemplo, um automóvel ou um navio. Vamos exemplificar aqui. Eu trouxe para vocês algumas coisas que eu tenho certeza que você tem em casa e que a gente usa no dia a dia para medir. Por exemplo, você vai no mercado comprar o sal ou o feijão, né? Você compra num pacotinho assim, desse tamanho aqui, não é? Tanto o sal quanto o feijão é um pouquinho maior o pacote, mas eles têm o mesmo peso, a mesma massa. Você vai observar no pacote, ó, que nós temos aqui 1 kg, ou seja, 1 quilograma. Então, pessoal, 1 quilograma é exatamente o peso de um pacote de sal ou de um pacote de feijão. É 1 quilograma. Então, quando alguém perguntar para você assim, quantos quilos você pesa? Você pode dizer que uma pessoa, uma criança, pesa 1 quilograma? Não, né? Não tem como. Um pacotinho de feijão, só se for um bebezinho prematuro, bem pequenininho. Geralmente as crianças, os bebês, eles nascem já com 2 quilos e alguma coisa ou mais um pouco. Porque 1 quilo, grava na sua mente, é o peso de um pacote de feijão. É a base para você entender.
Temos aqui também outra embalagem que já pesa bem menos, ó, uma embalagenzinha de orégano, aquele condimentozinho que a mamãe usa para colocar em algumas comidas, né? Aqui nessa embalagem aqui, ó, essa minha pesa 7 gramas, é bem pouquinho, é levinho. O orégano são folhinhas, então ele é bem levinho, são só 7 gramas. Temos aqui outro exemplo também, ó, a massa lá para fazer o cuscuz. Quem não gosta de um cuscuz, né? Olha aqui, ó, o pacote da massa de fazer cuscuz tá aqui, ele tem 500 gramas, não é nem 1 quilo, ok? E temos aqui um outro exemplo também, ó, o pacote de açúcar, mas esse aqui é aquele pacote grandão, do tamanho do pacote de arroz, ok? Temos aqui esse pacote de açúcar, ó, ele tem o peso de 5 quilos, ou seja, 5 pacotes de feijão. É o mesmo peso de 5 pacotes de feijão, 5 quilos. O arroz também, ele também tem esse mesmo peso, 5 quilos. Mas aí você ouviu aí quilo, grama, 500 gramas, 1 quilo, o que é mais, o que é menos? Você vai aprender isso aí também. Vamos lá, olha aí na sua telinha as informações importantíssimas. Temos aí, ó, 1 quilograma, 1 quilo, que é o pacote de feijão, ele tem equivalente a 1000 gramas. 1 grama, né, que é representado pela letrinha G, é equivalente a 1000 miligramas. Miligramas é bem pouquinho. Para você lembrar de miligramas, você lembra de comprimido. Comprimido de remédio geralmente é medido por miligramas. 1 tonelada, que é representado pela letra T, já é 1000 quilogramas, ou seja, 1000 pacotes de feijão. 1000 pacotes de feijão junto é 1 tonelada, ok? Não esqueça dessas informações, é bem importante, principalmente você gravar aqui 1 quilograma, né? O pacote de sal, 1 quilograma é 1000 gramas. Então pensa comigo aqui, ó. Se um pacotinho de sal ou um pacote de feijão é 1 quilograma e é 1000 gramas, esse aqui que é do flocão é 500 gramas. O flocão pesa mais ou menos que o sal? Acertou aí quem falou que o flocão pesa menos. Ó, 2 pacotes de flocão é o equivalente a 1 pacote de sal, embora a quantidade pareça ser maior. Mas é porque o flocão são flocos, ele pesa menos. Porque um pacote desse equivale a 2 desse, né? 1 quilo são 1000 gramas. Entendeu aí? E aí eu quero finalizar sobre as medidas de massa te fazendo uma pergunta. E eu quero que você pense bem antes de responder. E aí nós vamos para as medidas de capacidade. O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? E aí? Fácil, né? Pesa mais 1 quilo de chumbo, né? Nananina não, errou aí quem falou que pesa mais 1 quilo de chumbo. Sabe por quê? Porque eu perguntei o que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Os dois pesam junto, a mesma coisa, porque os dois são 1 quilo. Agora, 1 quilo de algodão vai ter uma quantidade maior do que 1 quilo de chumbo, porque o algodão ele é menos pesado, né? Foi só uma pegadinha para te divertir. Ok, então vamos passar adiante para as medidas de capacidade. O que é isso? Medida de capacidade. Todo recipiente que a gente coloca líquidos, né? Todo recipiente que se coloca líquido, ele vai adquirir o tamanho e a forma do recipiente. O líquido que está aqui dentro, por exemplo, dessa caixa de leite, ele vai ter esse formato aqui, ó. Que não está furada, não vai vazar. Então, isso aqui é a capacidade dessa caixinha. Eu tenho aqui também alguns copos, por exemplo. Esse copinho aqui, cabe aqui dentro 200 ml. Eu coloquei aqui, ó, 200 ml de líquido. É a capacidade dele. Então, medir capacidade é você medir quanto de líquido que cabe dentro de um recipiente. Então, a gente mede capacidade de líquidos. E qual o objeto que se usa para medir capacidade? São recipientes. Geralmente a gente usa recipientes como esse aqui, ó, copinho de medida, que ele tem, é clarinho, é meio transparente, mas ele tem aqui a quantidade, ó. Aí na sua casa deve ter um desse, né? Um copo parecido com esse que tem
os risquinhos, né? A mamadeira, por exemplo, a mamadeira do bebê, ele tem também, ó, risquinhos que mostram a quantidade que tem, a capacidade. A gente usa copos de medida, né? Eu tenho outro copinho de medida aqui pequenininho, ó, que é aquele que você tem em casa, talvez para tomar o remedinho, né? Ele tem aqui também os risquinhos com a medida. Então, os objetos que se usa para medir capacidade são recipientes, vasilhas, né? Que tem na sua casa. E aí, para você saber exatamente a capacidade de um recipiente, você precisa ver no recipiente quanto que tem de capacidade cada um. E a gente usa para medir capacidade, a gente mede os líquidos, ok? Temos aí na sua telinha, ó. Em todo recipiente podemos medir a quantidade de líquido que ele pode conter. A essa medida chamamos de capacidade do recipiente. Temos aí um exemplo de algumas figuras mostrando 1 litro, né? A caixinha de leite, 2 litros, que é o refrigerante. Temos aquele galão de água maior que está aí, ó, 5 litros. Então, nós usamos litros e mililitros para medir capacidade. Temos um outro exemplo aí na sua telinha, ó. O mililitro, que é o ml, e o litro, letrinha L, são as unidades padronizadas da medida de capacidade. Você tem aí um monte de produtos aí que são medidos dessa forma, ó. O refrigerante, são 2 litros, temos aí o amaciante, que são 500 ml, o litro de óleo, que geralmente é 1 litro, alguns têm 900 ml, o leite, né, que tem 1 litro, a latinha de refrigerante, que tem 395 ml, o detergente, que tem 500 ml, e o copo de água, que geralmente tem 200 ou 250 ml. Então, olha aqui agora, 1 litro, para você tomar por base, você vai lembrar que 1 litro é uma caixinha de leite, para você nunca se confundir. Então, uma caixinha de leite tem 1 litro. 1 litro, ele tem 1000 ml, ok? Então, uma caixinha dessa de leite, que tem 1 litro, você vai ver na embalagem, está aqui no cantinho, ó, tem 1 litro, vai ter 1000 ml. Pensa comigo aqui então. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 copos aqui. Cada copinho tem 200 ml. Tá? Aqui no fundo do copinho está mostrando a capacidade dele, por isso que eu escrevi aqui para vocês. Então, ó, cada copo desse tem 200 ml. Nós vamos utilizar agora esse litro aqui para encher esses copinhos para você ver, ó. Vamos lá. 200 ml nesse copo. 200 ml nesse segundo copo, mais 200 nesse terceiro copo, mais 200 nesse aqui e mais 200 nesse copinho aqui. Sobrou um pouquinho porque eu enchi demais minha caixinha de água aqui. Então, olha só, com 1 litro eu enchi quantos copos de 200 ml? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, não é? Agora vem aqui comigo, vamos pensar. O primeiro copinho tinha 200 ml. E os outros também, né? Ó, 200 o segundo, 200 o terceiro, 200 o quarto e 200 o quinto copinho. Vamos juntar tudo isso. Poderíamos fazer também uma multiplicação, não é? Uma adição de parcelas iguais. A gente podia fazer 200, 1, 2, 3, 4, 5, vezes 5. Mas vamos lá, ó, somando zeros, 0. 0 mais 0 mais 0 mais 0, também é 0. Agora vamos aqui, ó. 2 mais 2, 4. Mais 2, 5, 6. Mais 2, 7, 8. Mais 2, 9, 10. 10. Olha a quantidade que nós temos aqui, 1000. 1000 mililitros, ml. A gente provou aqui que 1 litro tem 1000 ml. E aí nós temos os outros recipientes. Ó, a garrafa aqui de refrigerante, ela tem 2 litros, ou seja, uma garrafa dessa encheria quantas caixas de leite dessa? 2, porque são 2 litros. Se uma caixinha de leite encheu 5 copos, uma garrafa de refrigerante ia encher quantos copos desse? Pensa aí. 5 e mais 5 para o outro litro, né? Encheria 10 copinhos. Esse copo aqui eu tenho 500 ml, é meio litro. 500 ml. Com uma caixa dessa eu encheria 2 desses.
né? Porque são 500 ml, que é 1 litro. 1 litro enche 2, ou seja, 500 mais 500, 1.000. E aí, deu para você entender? Nós temos também aqui os remédios, que também são medidos por litros, ó, por mililitros. Aqui eu tenho aqui, ó, 30 ml aqui, ó. Esse vidro de remédio, 30 ml. Esse outro é um pouco menos. Eu tenho aqui, ó, 20 ml. Está bem pequenininho aqui, mas está aqui escrito. 20 ml, é menorzinho, 20 mililitros. O copinho de remédio, geralmente, ele vai até 10 ml, 10 mililitros. Ok? Deu para entender? Eu espero que sim. Não esqueça de nada do que a gente aprendeu aqui hoje, ok? E não esqueça também de resolver as suas atividades aí na sua casa. Faça com bastante atenção para você não errar, beleza? Responda, lança lá suas respostas na plataforma Palmas Homeschool, ou então você devolva o bloquinho que você respondeu lá na sua escola para os seus professores corrigir, ok? Um grande abraço e até a próxima!